Pink Pill. Olá, está começando o Pink Pill Cast, idealizado pelas estudantes. Samantha Santos. Eu sou a Camila. Eu sou a Isadora. Eu sou a Amanda Vargas. Eu sou Débora Farinha. Oi, eu sou a Franciele. Eu sou a Jéssica Gonçalves. Somos estudantes do curso de Psicologia sob orientação da professora Aline Soares no Centro Universitário Ritter dos Seis. E hoje vamos falar sobre a importância de uma psicologia feminista e a integração das mulheres na ciência. Começando por mim, pela Samantha, vamos falar sobre o que é o feminismo. Bom, todo mundo conhece, né, o que é o feminismo. O feminismo nada mais é que um movimento político que busca a igualdade entre homens e mulheres. E também, ele busca por locais que são majoritariamente ocupados por homens, que eles sejam ocupados por mulheres também, como é o caso da ciência, que a maior parte das ciências são ocupadas por homens. Sim. E nessa questão, assim, tem a questão das ondas, que eu vou falar brevemente sobre que a primeira onda surgiu no século XIX, foi na época da Revolução Industrial, que as mulheres, elas buscavam muito sobre a questão de igualdade de trabalho. E na segunda onda surgiu em 1960, e um dos temas era sobre o anticoncepcional, que é até um tema que a gente tinha visto sobre o trabalho. O movimento feminista, ele iniciou no Brasil em 1919, com Berta Lutz. Ela, inclusive, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que lutava pelo voto, pela escolha do domicílio e pelo trabalho sem autorização do marido. Sim, é importante dizer que na segunda onda do feminismo teve muito destaque, porque as mulheres estavam conquistando a sua independência, teve direito do voto e elas estavam buscando sua autonomia, reconhecimento na política e nos outros lugares de estudo, como na ciência, na política. Pelas questões das ondas, né? Tipo assim, nós, são 7 pessoas e vamos por aqui, a gente tem 3 gerações que, tipo, se destacaram nessa questão das ondas do feminismo. A Débora, por ter 60 anos, é meio que ela surgiu nessa época da segunda onda. E a Camila, como já tem 40, ela surgiu nessa terceira onda. E é muito interessante, né, a gente ter essas gerações presentes aqui com a gente, porque a gente vai ter experiências, né, bate-papos diferentes. A Débora, assim, ela pode trazer vivências dela pra gente saber mais. Vai ser muito interessante, né? É uma relíquia, a gente fala, né? Um conteúdo choque bem cultural, né? Pela questão da idade, assim, sabe? Isso aqui falando sobre a mesma forma, sobre, tipo, gerações e vivências diferentes. Que nem a gente com 20 anos. A gente não tem a mesma vivência, tipo, em 2023 que a Débora teve com 20 anos. São épocas diferentes. E também bem diferente de eu com 40 anos, quando eu tinha 20, né? Exatamente. É outra realidade. São formas de oprimir a mulher de formas diferentes, né? Sim. São épocas em que as mulheres foram oprimidas de formas diferentes. Se for ver, estão 40 anos de diferença, eu acho. 20. E o total. E ainda acontece isso com a gente. Então, essa luta não pode parar. E por isso a importância da gente estar abordando esses temas entre a gente e na academia, né? Uma cadeira na faculdade que vai abordar esses temas sociais e vai nos proporcionar uma riqueza de conhecimento pessoal e profissional. Que é uma evolução, né? A sociedade constantemente vai evoluindo. Tanto é que, tipo, as mesmas demandas que a gente tem hoje sobre o feminismo não era a mesma que a gente tinha em 1980. O país, naquela época, ele era muito mais machista do que é hoje. Por mais que ele ainda seja... O nosso país ainda estava na ditadura militar Exatamente. nessa época. E é bom ver, tipo, essa pluralidade, questão de idade, questão de conhecimento. É bem legal, assim. A primeira onda buscava representatividade e igualdade dentro da sociedade, onde elas buscavam seus espaços e que não queriam ser mais a mulher dona do lar. Elas queriam buscar os seus direitos de voto e estarem presentes na sociedade. E também questão de direito, igualdade em questão de trabalho, né? E na época da Revolução Industrial e também da Revolução Francesa, porque nessa época surgiu a primeira onda. E a segunda onda, né, que nem a gente estava continuando, começa em 1960, que nem falou muitas mudanças culturais, e a primeira era a questão do anticoncepcional. Porque, tipo, o anticoncepcional surgiu em 1960 porque não tem o anticoncepcional masculino até hoje, sabe? Porque com o anticoncepcional a questão de engravidar, a questão de gerar um filho sempre vai ser obrigação da mulher, sendo que, sei lá, a mulher não faz um filho sozinha. Porque só a mulher, né, tem que se preocupar com essa questão, né? Exatamente, porque só a responsabilidade é só dela. O anticoncepcional veio como uma salvação para as mulheres elas poderem cuidar do próprio corpo de alguma forma, mas ele também veio como um estigma, uma forma de oprimir a mulher de qualquer maneira, porque ela tem que cuidar do corpo dela. Hormônio pra pôr pra dentro do próprio corpo, só que do homem ainda não existe ainda, só que, tipo, nós ainda somos encarregados. Mas mesmo com essa coisa do surgimento da pílula, né, me fez lembrar uma série chamada Mad Men. É ambientada nos anos 60. E aí, num dos primeiros episódios, a moça vai ao ginecologista, ela não é casada, mas ela já tem uma vida sexual. E ela quer que ele prescreva um anticoncepcional pra ela. E aí ele tá atendendo ela, fumando um cigarro,
carro e falando, bem, faz o exame, né? Ele disse, eu vou receitar pra você, mas não é por isso que você tem que sair por aí transando. Então, assim, você toma o anticoncepcional, porém, não vai sair transando. E eu sou de uma época, eu nasci em 83. E quando eu comecei minha vida sexual, ainda era um tabu, não se falava. Nós não tinha, não é que nem hoje, eu não lembro bem se já dava pra você ir na farmácia, comprar sem receita. Eu não tenho essa lembrança. Mas, assim, ao ginecologista, nós íamos escondidas, eu e as meninas, e assim, Deus o livre, tinha que estar escondido em casa. E a Camila falou, ela com 40, né, que ela nasceu em 80, eu que nasci em 60, era mais ainda, não se falava sobre sexualidade, eu não tive esse contato com mãe, pai, eu tenho uma irmã mais velha que, conforme a minha adolescência veio, ela começou a conversar comigo, e a primeira pílula que eu tive, que a minha mãe descobriu, não sei por quem, que eu precisava tomar pílula, ela pegou uma caixinha bonitinha assim de veludo, botou ali dentro, ó, um presente pra ti. Eu não sabia nem pra que servia aquilo ali. Sem a médica, eu sabia que era ginecologista, mas não sabia quem procurar, com quem ir, porque ainda era uma adolescente, mas meio infantilizada ainda na época, não entendeu? Tinha conhecimento, não tinha o Pela conhecimento. época também, Isso, né? isso mesmo. A importância da informação, Da informação. E a Exatamente. importância também de ter médicos e médicas feministas, porque culturalmente na sociedade os médicos são machistas e a gente não E a pode maioria esquecer dos ginecologistas disso. são homens também, né? Tipo, Isso. às vezes pra esse lado. E tanto na psicologia, que é o nosso campo, que a gente vai falar mais pra frente, tanto na ciência. É por isso que a gente precisa, então, tipo, tanto na academia quanto na sociedade, ter médicos e profissionais que estudam feminismo e as questões de gênero, porque não tem como tratar e continuar o tratamento de qualquer pessoa sem a subjetividade social em que ela tá inserida. Tanto mulheres quanto dissidentes de gêneros. Então é por isso que a gente tá debatendo isso. E a importância de estudar essas pessoas, né, Camila? Sim, quando a gente parar para pesquisar sobre o nosso tema, né, mulheres na ciência, eu antes de pesquisar eu fiquei pensando, deixa eu falar sem pesquisar. Eu não consegui, não veio ninguém na minha cabeça, mulheres na ciência. Mas aí eu lembrei das bruxas, né, que se chamavam bruxas lá na Idade Média. Houve um período terrível de caça às bruxas. E bruxas nada mais eram do que mulheres curandeiras, elas entendiam muito sobre a natureza, sobre ervas medicinais, elas entendiam que uma casa limpa auxiliava a não trazer doenças, era uma casa saudável, então por isso a ilustração das vassouras. O gato, né, o companheiro da bruxa, era para caçar os ratos. Inclusive, alguns historiadores atrelam a caça às bruxas e, consequentemente, aos gatos, que era de uma forma crudelíssima, né, eles enforcavam, queimavam eles vivos, assim como as bruxas. A peste bubônica, que devastou, não se sabe, na história não se tinham dados, mas há quem diga que 2/3 da população mundial foi dizimada com a peste bubônica, então, em consequência, a essa ignorância da caça às bruxas, né. E a peste bubônica, ela aconteceu porque a picada da pulga do rato, né, ela ocasionava essa doença. Tu falou ali, Camila, da questão das bruxas, da caça às bruxas, e isso é muito engraçado, porque a gente já vê um certo machismo desde essa época. Caça às bruxas, não eram só mulheres, a gente sabe, Existiam né? os alquimistas Os homens, alquimistas, então por que só as não... mulheres? Exatamente, por que não foram atrás dos alquimistas? Porque as bruxas, né? E não eram só mulheres que eram limpas, eram mulheres que não tinham nada a ver com bruxaria. Sim. E já existia um estigma da Igreja Católica na época, por conta que a bruxaria era muito atrelada ao satanismo. Outra questão é que essas mulheres eram consideradas, além de tudo, de mexer com ervas e ser diferentonas na época, elas eram consideradas pervertidas, porque muitas delas não eram casadas, não seguiam aquele papel conservador de mulher dona de casa, não tinham um marido, não tinham um homem, geralmente moravam sozinhas, tinham pensamentos além do tempo, e, de novo, o conservadorismo ali querendo manter a entidade ali, a igreja, a religião. E posteriormente, em sociedades mais civilizadas, hoje em dia, em pleno 2023, países como Irã e Afeganistão têm sérias restrições das mulheres estudarem. Então, a gente tá falando Idade Média e 2023. Só para ilustrar aqui, Joana d'Arc foi queimada viva. Sim. E ela era uma guerrilheira, ela lutava. E o pessoal não aceitava as ideias dela. E além do que, ela era homossexual. Então a igreja mandou queimá-la viva. Só no final do século XIX que o cenário muda um pouco, com a industrialização, diminui o analfabetismo, a facilidade
do acesso aos livros. Aí as mulheres com o papel econômico e social um pouco mais em ascensão, elas tiveram acesso à ciência, à educação. E aí tem alguns destaques, como a Elizabeth Anderson, foi a primeira cirurgiã do Reino Unido e ela funda o primeiro hospital-escola voltado especialmente para mulheres. Ela foi também uma líder pelo direito ao voto e a primeira prefeita mulher no seu país. A Débora falou da Berta, a Berta Lutz, foi a primeira pesquisadora do Brasil, bióloga também, e ela era formada em Paris e também lutou pelo voto feminino. A gente sempre sofreu uma perseguição muito forte, isso não tem como estigmar. Em tempo, a perseguição pelas mulheres feministas sempre foi muito antes. Marielle Franco, né, gente? Atualidade, né? Só que agora a gente tem que parar pra pensar, ok, mulheres, mas e as mulheres negras? Ainda mais antigamente, eram usadas tanto pra serviço quanto como objetos sexuais. Ela sofre 2 vezes, né? Com Além pela certeza. questão do sexismo e do machismo, assim, pela questão racial. Enquanto as mulheres brancas já estavam conquistando seus direitos, as mulheres negras eram empregadas dessas mulheres brancas e não sabiam nem quais eram os seus direitos. E a gente pode falar muito sobre o feminismo liberal. A gente falar sobre o que é o feminismo liberal, a gente pode falar sobre o que é liberalismo, que é uma filosofia que prega o domínio da razão e a igualdade para todos. Ela nasceu com o desenvolvimento do capitalismo na Europa. Quem é considerado o pai do liberalismo, basicamente, foi o John Locke. Só que esse liberalismo, ele era para todos, menos para as mulheres. Quem foi a primeira mulher a criticar o liberalismo foi a Mary Wollstonecraft, que ela pertencia à aristocracia intelectual da Inglaterra, que apoiava a Revolução Francesa e Americanas. Ela escreveu A Reivindicação do Direito da Mulher em 1791, em que criticava Edmund Burke, um filósofo, sobre o seu conservadorismo em relação à Revolução Francesa. Na visão dela, ela tinha a percepção de que se você continuasse colocando mulheres e homens em categorias diferentes para estudo, as mulheres elas não conseguiriam crescer intelectualmente como os homens. E a Harriet Taylor, ela fazia parte dos círculos intelectuais burgueses de Londres e era esposa do famoso filósofo James Stuart Mill. Ela escreveu sobre a emancipação das mulheres em 1851. Se tu parar pra pensar, né, os valores pregados sobre a Harriet e a Mary são a igualdade de gênero e individualismo, que eram 2 coisas muito pregadas pelo liberalismo. Ele não vê de uma forma coletiva. O feminismo liberal, ele não pensa coletivamente nas pessoas. Eles pensam em emancipação das mulheres de forma individual. Todas essas mulheres que eram do feminismo liberal, elas eram da classe mais alta. As demandas delas não eram a mesma das mulheres pobres. Elas pensavam nelas mesmas. Eram necessidades diferentes para cada uma delas. Só que o empoderamento não é algo individual, é algo coletivo. A preocupação das mulheres feministas liberais era modificar as leis que negavam a igualdade para as mulheres na esfera educacional, empregacional e etc. Então elas tentavam mudar leis que já existiam, né, para conseguir um direito para elas. A primeira mulher que ela foi basicamente a principal teórica que começou o feminismo radical foi a Kate Millett, ela escreveu A Política Sexual, em que via as relações entre homens e mulheres como relações de poder, na qual a dominação dos homens sobre as mulheres era a forma de poder da sociedade patriarcal. De acordo com ela, o patriarcado como sistema de desigualdade prevalece sobre todas as outras formas, sejam elas raciais, econômicas e sexuais. O patriarcado era o controle do homem sobre a esfera pública e privada. É o famoso androcentrismo, é tudo pautado nas pautas masculinas, no sentido homem no centro. Sim, a gente vê também aquela questão do contraditório, né? Tipo, o homem branco hétero que representa toda a minoria. Sim, acho importante dizer isso, porque o homem sempre foi a base de tudo, tipo, desde a ciência. Eram tudo baseado no homem branco, hétero, e daí, tipo, como que ficavam as mulheres? Como que vai fazer estudos de exames, remédios, pensado nas mulheres. Então, tipo, acho que foi basicamente isso. As mulheres entraram na ciência para ter representatividade. Teve um estudo relacionado ao remédio da pressão, acho, né? Hipertensão. Que eram só para homens, e daí quando as mulheres tomavam, elas tinham diversas reações. Que então, o homem que é considerado normal. Era só baseado nele. Então as mulheres na ciência buscavam basicamente isso, igualdade e representatividade de outras pessoas. E ainda assim, ali no final do século XIX, com a industrialização e a ascensão das mulheres na ciência, inclusive a palavra cientista surge nessa época, muitos trabalhos das mulheres cientistas eram roubadas pelos homens e também diminuíam seus esforços. Tanto que só agora programadoras da NASA foram reconhecidas. Tem até um filme de matemáticas e programadoras afro-americanas, que elas foram reconhecidas agora nos anos 2000.
Marie Curie. Foi a que descobriu a radioatividade, foi a primeira mulher que ganhou o prêmio Nobel e a primeira pessoa que tem os dois prêmios Os Nobel. dois prêmios Nobel. Prêmios Nobel, que um foi o primeiro de física e depois outro de química. E na época, por ela ser mulher, não queriam deixar ela receber o prêmio, sabe? Queriam que o marido dela recebesse, ou que o marido dela, tipo, assumisse a frente. E o marido dela pegou e insistiu muito, e ela foi a primeira mulher, assim, entre todos os cientistas. Porém, por muito tempo, foi o marido dela que recebeu o título, né? Que recebeu, tipo, o exemplo das descobertas científicas, porque ela era mulher naquela época. Né? O patriarcado, ele fala exatamente disso, como ele consome o direito das mulheres. E trazendo um pouco para a questão da psicologia, como vocês estavam falando agora, essas questões de médico, cientista, teve antes, lá no início dos estudos da psicologia nos Estados Unidos, antes de trazerem as pautas feministas, teve um psicanalista em 1942, que é o Edward Strecker, que ele criou o termo mãezismo, que foi até aceito na Associação Americana de Psicologia como uma síndrome patológica, que era assim, esse cara, ele afirmava que por a mulher ficar muito tempo com a criança em casa, e principalmente sendo um filho menino, ela estava exercendo demais a maternidade, o maternalismo, o termo maternalismo diferente de maternidade, e por ela estar muito próxima daquele filho, ela estava passando o jeito dela para aquela criança menino, ou seja, criança feminina. Estava tirando o poder masculino daquela criança. Então, houve um movimento antifeminista acreditado por essa síndrome patológica nos Estados Unidos, e que eles afirmavam que a mulher, por ela ficar muito tempo com a criança menino, ela estava tirando o poder masculino. E aí eles começaram a afirmar que a mulher não podia ter tanta conexão com a criança menino ali, principalmente menino, mas menino também. Não podia ter essa conexão da maternidade. Ela tinha que ter uma desconexão com aquela criança, não podia passar tantos sentimentos e emoções para não tirar esse poder masculino. Só que ao mesmo tempo, a mulher também não podia trabalhar fora. Então entrava uma contradição. Ela não pode maternar para não deixar o menino ficar parecido com a mulher, mas ela também não pode lutar pelos direitos de trabalhar fora e não ser a mulher que fica em casa. Então, isso confundiu muito a sociedade na época. E aí que veio que os homens não precisam tirar um prato da mesa, aquelas mães que ensinam assim. Isso não é. Eu já ouvi homens agora falando: não, isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Voltando um pouquinho no que tu disse, Amanda, sobre a questão da maternidade, a Shulamit Firestone, ela foi também uma feminista radical que escreveu A Dialética do Sexo. Ela defendia que a origem da subordinação feminina seria seu papel na reprodução humana e que era necessária uma revolução biológica e social para a libertação das mulheres. Ou seja, as mulheres elas eram oprimidas pelo fato de elas terem um útero. É uma coisa muito real que a gente vê hoje em dia. A gente vê, tipo, como as mulheres elas ainda são utilizadas, por exemplo, em guerras, né? A primeira coisa que você faz quando você entra com um país em guerra é estuprar as mulheres. É a primeira arma que os países usam para guerrilhar, né, contra os outros. Só que se a gente parar para pensar em sociedades antigas, como os povos originários indígenas, ou até mesmo... Só que se a gente parar para pensar em sociedades antigas, como os povos originários indígenas, ou até mesmo antes de Cristo, a fertilidade ela era muito presente e ela era muito gratificante, era de uma grande importância. Então, esse é um dos pontos fracos do feminismo radical, sabe? E outro ponto fraco é que ele coloca muito o homem, ele coloca em contradição homens e mulheres, fazendo com que a gente se separe por conta que um é biologicamente marginalizado, que são as mulheres, e o outro não. Então acaba separando as mulheres e não levando em conta outras questões, como são a raça, a classe e muitas vezes a sexualidade dessas mulheres. As mulheres elas são oprimidas por conta do gênero. E falando sobre outra vertente, né, muito importante, eu peguei, porque existem várias vertentes, tá? Acredito que existam mais de 10 vertentes no mundo sobre feminismo, só que eu peguei as 3 mais faladas,
que são a liberal, a radical, e agora a marxista-leninista. E é muito polêmica, porque ainda o comunismo é muito polêmico no mundo todo. O que é o comunismo? São conjuntos de ideias para a libertação da classe trabalhadora. E ele surgiu como uma vertente na década de 60, o feminismo marxista, né? Enquanto o feminismo radical e o socialista estavam de vanguarda. O feminismo marxista, ele segue os escritos de Marx, do Friedrich Engels e do Vladimir Lenin, sobre a luta de classes. Ele cruza a luta das mulheres com a luta de classes e trabalha contra a burguesia, o capitalismo e, consequentemente, o patriarcado. Uma das coisas que é muito importante a gente falar dentro do feminismo marxista-leninista, da onde que vem essa ideia de marxismo-leninismo, né? O materialismo histórico-dialético, que é um nome que parece um palavrão. Mas eu vou resumir o máximo que eu puder aqui para as pessoas e a gente nessa mesa conseguir entender e as pessoas que estão ouvindo o podcast conseguirem compreender. O materialismo histórico dialético é tomar a realidade material da história do mundo e interpretar a existência humana. Dessa forma, o Marx e Engels concluíram que a produção do dia a dia é a base de toda a ordem social e que todas as sociedades ao longo da história, a divisão da sociedade em classes é determinada pelo modo como produzimos e trocamos as coisas. E dentro disso é baseado no trabalho. Só que no sistema capitalista em que a gente tá, o trabalho é baseado na exploração. Isso. Então, isso vai se ligar com o feminismo. E a mulher, ela acaba sendo explorada. Tanto que a mulher é explorada duplamente, porque é explorada no trabalho e explorada no trabalho doméstico. Isso. A mulher tem 2, 3 vezes o trabalho, além de cuidar dos filhos, da casa e do emprego de fora. Eu acredito que o feminismo não seja só pela igualdade dos gêneros, mas sim pela emancipação da mulher e de todas as classes sociais. Não se trata de dividir a sociedade, e sim o contrário, de entender as particularidades que envolvem a classe para compreendê-la em sua totalidade, sem negar as diferenças de cada unidade. Homogeneizar as diferenças sociais só tornam aquilo que necessitamos mais difícil, um projeto coletivo, classista e emancipatório. E também tem a interseccionalidade. O feminismo, ele tem que ser interseccional, porque a interseccionalidade é um conceito que começou a ser desenvolvido a partir da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, em 10 de dezembro de 1948, que ele falha, essa carta que fizeram, né, sobre os direitos, ela falha no princípio da equidade, ao tratar todos como iguais, enquanto a estrutura social nos coloca em diferentes perspectivas, como o feminismo marxista-leninista fala. Ele engloba todas as coisas e vê suas particularidades. A subjetividade, né, de cada pessoa. E por isso a importância do feminismo negro. Continuando com o feminismo negro, e eu vou dar uma volta sobre o feminismo liberal, até que a Jéssica tinha falado. O feminismo liberal, ele via a mulher, o indivíduo, como um problema próprio. Ele acabava pegando aquele pequeno problema daquele grupo e acabava generalizando, só que nem todas as mulheres se sentiam confortáveis, né? Nem todas as mulheres se sentiam acolhidas através daqueles problemas, e um deles era a mulher negra. Ela sofre duplamente, né? Além das questões de trabalho, questão de sexismo, sofre a questão racial. E elas não se sentiam acolhidas porque viram que os problemas que o feminismo liberal debatia na época não eram os mesmos problemas delas, sabe? Então elas não se sentiam acolhidas através desse problema, então elas juntaram o próprio feminismo negro, conseguindo achar meios que ajudassem suas próprias demandas, né? E uma das pioneiras foi a Sueli Carneiro, né, como uma escritora maravilhosa que a gente está estudando sobre muito boas obras dela, junto com a Teresa Santos. E em 1988 houve o primeiro encontro nacional de mulheres negras no Rio de Janeiro, que elas se juntaram, assim, o primeiro movimento negro feminista no Rio de Janeiro. Me fez lembrar um filme maravilhoso, A Cor Púrpura. Ele fala, acho que muito mais sobre machismo do que racismo, mas são ambos retratado muito fortemente, assim. E aí, a Oprah Winfrey, ela é uma mulher muito forte no filme, ela é casada e ela tá lá fora esperando o marido no carro, e ela tá esperando o marido que tá no mercadinho, algo assim. E eles tinham uma independência financeira, eles tinham um bar, e aí chega uma mulher branca, olha pra Oprah e diz: venha trabalhar como minha empregada. E a Oprah olha, né, aquele jeito, assim, gritando, eu não vou. Daí ela disse, o quê? Eu não vou. E ela começa a gritar com ela fica ofendida, e chega o marido branco e dá um soco na Oprah, e ela fica presa 15, 20 anos por conta disso. Eu acabei não comentando sobre a quarta onda, que a quarta onda é o que a gente tá vivendo, né? Pessoas da nossa geração tá vivendo agora, que pega todo esse meio digital,
né? E voltando ao contexto que a Jéssica tinha falado sobre a questão do feminismo liberal, né? E como essa questão das redes sociais e a internet propaga muito essa questão. Antigamente, não fora 20, 30 anos atrás, não existia internet. Hoje em dia, a questão de informação, ela se propaga muito mais fácil, né? Essa questão da desinformação, de ser deturpado o feminismo, cresce muito através das redes sociais por pessoas que acabam, de certa forma, inferiorizando o movimento. Tanto que atualmente tem a Djamila Ribeiro, né? Exatamente. Que fala muito sobre feminismo negro, inclusive. Silenciamento da mulher negra, exatamente. Englobando toda essa subjetividade de todos os feminismos, a gente que tá nesse campo agora, estudando psicologia e que vamos ser psicólogas, a gente tá falando sobre o feminismo justamente para trabalhar a psicologia feminista, porque dentro dos nossos estudos como estudantes de psicologia e depois como profissionais, a gente vai ter que saber abordar diferentes contextos sociais e saber que as demandas psicológicas e patologias, elas não vêm de um contexto individualista, mas sim de um contexto social em que as pessoas estão inseridas. Um exemplo é como abordar as questões de racismo por uma pessoa negra que vem para um consultório e que tem problemas de ansiedade e depressão, que vieram através do sofrimento de racismo desde a infância, não pode tratar como uma ansiedade, só ansiedade daquele indivíduo, sem tratar a questão social, a questão estrutural e social. E isso tanto no racismo quanto no feminismo, como abordar as mulheres, porque a maioria da população que tem ansiedade são as mulheres. As mulheres são as que sofrem mais com ansiedade no mundo. Muito dessa ansiedade vem por causa das questões de sexismo, de discriminação, de preconceito. Um exemplo muito simples acho que todas nós aqui podemos falar, é andar na rua de noite, sabe? Eu fico muito, muito ansiosa. Eu não vou me sentir protegida. E como isso afeta o meu dia a dia e o meu psicológico? Se eu desenvolver essa ansiedade através desse contexto social que eu tô sofrendo pela questão de gênero, eu vou precisar de uma abordagem subjetiva. E por isso entra a psicologia feminista, né? Ela vem para trabalhar essa questão de gênero e questão social. Um homem, o medo dele vai ser, no máximo, assaltado, né? Agora nós será assaltada e estuprada. As demandas são diferentes. Como isso não vai afetar a tua mente? Exatamente. E como tu vai lidar com a tua vida. Então, por isso que é importante a psicologia feminista, porque ela é uma psicologia social, que não vai tratar somente as questões das mulheres, mas uma questão social de gênero, de todos os gêneros. E ela vem para entender o indivíduo dentro do contexto político e social onde o sujeito se encontra. E por isso que também a gente precisa saber como que era a psicologia antes de trazer essas pautas sociais, né, Isa? Com certeza. A gente vê muito fortemente na história, lendo os textos, que sempre se baseou muito na masculinidade, né? Veio dos filósofos, veio dos gregos, da igreja também. E a psicologia em si, ela cresceu com base nas ideologias de Aristóteles, Platão, Sócrates. E também, não só Aristóteles, a gente viu bastante na religião a questão do Santo Agostinho também, da questão de corpo e alma, Santo Tomás de Aquino. Então tu vê assim, são homens falando sobre a mente, sobre a alma, e então ver as mulheres hoje em dia podendo pautar isso também é muito importante. E a gente tem vários filósofos hoje em dia, antigamente, e um deles que eu vou falar que, assim, que causa bastante polêmica, né? Quando a gente fala na roda dos amigos, mas e o Freud, né? Aquele machista, né? Porque ele viu a perna da mulher e... Mas, gente, a gente pensa assim, lá antigamente... 1920, né? O que era em 1920, né? Que a gente conversou durante... Contextos e realidades completamente Exatamente. diferentes, né? Eram épocas diferentes. Ele fazia as teorias dele com base na época em que ele estava vivendo, né? É o mesmo que a gente fala sobre o Marx. Sempre a gente fala, assim, sobre Exato. mas, cara, tipo, se o Marx fosse da agora, com certeza eu poderia fazer mudanças na teoria dele. Sim, é uma teoria que fazia sentido em 1800. 1800. Entendeu? E a gente tem que parar pra pensar. Freud, 1920, Europa. Em meio de guerra. Então, tipo assim, guerra. galera, né? Não tem muito o que pensar. E eu acho que, assim, uma das teorias mais que mexeu nessa questão feminista também, que deu uma balançada legal e gera conversações até hoje, é a questão do complexo de Édipo, mais voltado pelo falocentrismo, né? Que a gente pode falar, tipo assim, como assim, Freud, que o falo é nada mais que o pênis, né? Que ele se dirige a palavra ali. E como assim, Freud, quem tem o falo tem o poder, está no comando? Porque lá no complexo de Édipo tem as fases, a gente tem uma das fases que fala que a menina ela fica mais voltada pro lado do pai
devido a essa questão, ele que manda, então, ele que tá no poder. Exatamente. E essa questão, minha mãe não tem. A menina fica na questão pelo raciocínio do Freud, a menina gosta mais do pai, assim, fica mais a favor do pai, porque ela quer algo que ela não tem, ela sente uma falta. Uma falta. Por causa dela não ter o pênis, ela sente uma falta e vai em busca daquilo. Exatamente, do falo, né? É a fase fálica. Fase fálica, exatamente. E hoje em dia, a gente é até engraçado, assim, às vezes tá num debate, causa, tipo, uma atrito ali, e a pessoa fala, tu é muito falocentrista. Eu fico, tipo, falocentrismo hoje é um xingamento. Mas se a gente for parar pra estudar o porquê que é esse xingamento, a gente vai ver, tipo, é questão de poder. Pros homens, falocentrismo, né? Se chamar um homem de falocêntrico, vai ficar, sou brabo então, né? Sou brabão. Só que não é bem assim, né? Tem um estudo por trás. E é isso que a gente para e pensa, tu vê, por que só porque ele tem um pênis, ele é melhor, ele é superior a ti? Ele tem que ser mais E da onde que surgiu isso? Exatamente. Da onde que o pênis é melhor do que, será que foi uma questão religiosa, política, social? De época? De época, da onde que surgiu isso? Eu acho que surgiu mais a questão, vamos supor, da época do patriarcado, justamente. Eu acho que querer impor uma situação desde criança, assim, não, é algo biológico, é algo que acontece desde a fase fálica, então é normal, vamos supor. Vocês têm noção que vai implantando a estrutura, sabe? Porque o que a gente fala essas coisas, gente, não é algo de agora, não é algo de 10 anos, é algo de 100, 200, 300 anos, sabe? Tem raízes. Através cultural. Exatamente, são raízes e raízes, que então meio que impõe desde a criança que é assim que ela tem que ser. Não, exatamente. Entendeu? E no entanto submissa ao falo. O falocentrismo depois ele foi revisto, foi reescrito também pela Melanie Klein. Teve várias outras mulheres, psicólogas, psiquiatras, enfim, cientistas, que depois reescreveram, fizeram uma outra visão sobre o falocentrismo. Mas mais voltado pro Freud, falando especificamente dele, ele é um homem que causou muita polêmica devido a isso, né? Mas Freud fala só de sexo, entendeu? É tudo culpa da mãe, é tudo culpa da mãe. E é mais voltado pra mãe, né? Não só na parte de mulheres, mas na parte de homossexuais também. Homossexuais, exatamente. Porque na teoria do Freud, quem era homossexual era perverso. Perverso, exatamente. Mas aí você começa a ler sobre o que é a perversão. A perversão é tudo que foge do normal. O que é a normalidade é o hétero. Dentro disso, dessas questões que a Isa tá trazendo do Freud, nesse momento, a gente pode trazer um contexto feminista de... Lá nos anos 60, teve a primeira psicanalista mulher que veio questionar o Freud. Então, assim, enquanto na linha do tempo o Freud estava criando suas teorias e sendo conhecido no mundo, já existia uma psicanalista que trazia a abordagem de psicologia feminista simultaneamente, só que não era muito falado. E essa psicanalista se chamava Karen Horney, e era alemã, e ela foi a primeira mulher a questionar essa teoria do Freud, do falocentrismo e da inveja do pênis. E ela discordava que as diferenças eram inerentes à questão de gênero. Por exemplo, a mulher nasce mulher, então ela vai cuidar da casa, ela vai gostar de ficar só em casa. Não é inerente da mulher querer ser assim. Isso não é inerente de quando tu nasce, é uma questão social, cultural. E aí vocês vejam, gurias, que interessante, pessoas da minha idade veem assim, quem cria os homens e as mulheres são as mulheres. As mães é que criam. E daí dá essa diferença ainda dentro de casa. Sim. O humano é o macho, é o galo, é isso e aquilo. E a menina não, a menina tem que receber bem, saber fazer uma cama, ajudar a mãe na comida. Somos nós, mulheres, que educamos esses homens. Mas isso acontece porque a gente foi ensinada. Exatamente, assim. É um legado, estrutura, essa mãe foi ensinada assim, porque a avó foi ensinada assim. Mas por mais moderna que se fique, tu acaba errando, entendeu? A gente acaba tendo, tipo, coisas que a gente foi ensinada. Exatamente. A gente tendo a raiz e fala, não, isso é certo, isso é errado, isso vai ficando. A gente acaba reproduzindo. Arregado, né? É isso, é reproduzindo, não é que tu nasceu assim. E aí, algo automático. O estudo atual da psicologia mostra por que as mulheres procuram mais os consultórios, os atendimentos, porque os estereótipos são reforçados que as mulheres, elas sentem mais as emoções. Sim. Só que não é uma questão de sentir. Os homens também sentem, mas elas são culturalmente... É mais aprovado ela ser vulnerável e ela demonstrar essas emoções. Fragilidade, né? Isso, essa sensibilidade. Isso. A mulher é mais sensível. A masculinidade tóxica, né? A masculinidade hegemônica dos homens não poderem sentir, eles não poderem falar, eles não poderem chorar. Então,
transformar, né? Exatamente, acaba acontecendo isso. Daí que grande parte dos homens, eles se suicidam, né? Por não a procurar grande ajuda. maioria. Exatamente. E desde 1960 e 70 não se podia usar o termo de gênero na psicologia, não podia abordar essas questões, era só homem e mulher. Mulher é mais sensível, homem é mais durão, e era assim que se tratava as questões psicológicas da sociedade na época. Atualmente, um dos principais estudos dentro da psicologia feminista é o estudo das diferenças de gêneros nas emoções, como cada gênero é afetado pelas emoções e como ele se mostra na sociedade. Por isso a importância de ter uma abordagem psicológica, social e feminista, tratando a subjetividade de cada ser humano, a gente vai conseguir tratar aquela pessoa e, consequentemente, ter seres humanos mais saudáveis mentalmente, uma sociedade mais igualitária e melhor. Mas, né, gente, continuando, a gente vê que a gente tá evoluindo, a gente tá crescendo isso, porque como desde 2020, como a lida, né, a demanda dos psicólogos cresceu, o curso de psicologia cresceu muito, né, desde 2020, então é algo que tá se encaminhando, né, é algo que a gente olha e vê que, nossa, é algo distante, é algo que vai aos poucos, infelizmente. Exatamente, vai aos poucos, porque é algo demorado, né, questões de tratar, questões clínicas, questões de tratamento psicológico, mas é algo que aos poucos vai mudando, talvez daqui a 20 anos a gente não vai ter os mesmos argumentos, os mesmos pensamentos que a gente tem agora, né, as coisas vão evoluir e vão mudar. E é aquela coisa, o feminismo nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nada, assim, vai acabar do nada. A gente vai continuar lutando. Novas situações vão vindo. E é aquela coisa, se ninguém aprender, a gente vai continuar dando. Entendeu? Até aprender. Exatamente. Mas são de épocas, né? Que a gente tava falando sobre as ondas, né? Tipo, varia de 20, 30, 40 anos. Então, vê, tipo, como a sociedade muda e como cada onda é uma demanda diferente. Então, tipo, agora a gente tá através sobre essa questão do feminismo liberal, a questão das redes sociais. Talvez a gente vai conseguir lidar com isso e depois vai surgir outras, né? A questão da sociedade, ela é cíclica. E se a gente parar pra pensar, por exemplo, crescer ser humanos saudáveis, o que seria ter ser humanos saudáveis? Fazer com que as crianças cresçam de forma saudável na sociedade, porque a gente não tem mais volta. A gente vai tratar nossos traumas, a gente vai tratar nossos problemas, a gente vai tratar nossas dificuldades, mas as crianças, elas precisam nascer de uma forma saudável. Então a gente tá tentando mudar a sociedade para que as gerações futuras não precisem de passar por que a gente passa. Este foi o episódio sobre a importância de uma psicologia feminista e a integração das mulheres na ciência, do nosso podcast Pink Pill, idealizado pelas alunas Samantha Alves, Franciele Mesquita, Camila Macon, Isadora dos Santos, Amanda Vargas, Débora Farinha e Jéssica Gonçalves, pela UC de Psicologia, Gênero, Raça e Sexualidade, orientado pela professora Aline Soares. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.